Mãe, este ano o Natal vai ser só eu, meu marido e as crianças. Família pequena, sabe? Essas palavras saíram da boca da minha própria filha pelo telefone numa tarde fria de 20 de dezembro de 2024. E cada sílaba caiu no meu coração como pedras geladas, destruindo todas as expectativas que eu havia construído para as festas de fim de ano. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Márcia, tenho 58 anos, sou aposentada e jamais imaginei que um dia seria excluída da celebração mais importante do ano pela pessoa que carreguei no ventre por 9 meses. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde que eu jamais vou esquecer. Eu estava na sala do meu pequeno apartamento, organizando os presentes de Natal que havia comprado com tanto carinho para meus netos, Lucas de 7 anos e Beatriz de 5. Havia gastado parte da minha aposentadoria num carrinho de controle remoto para o Lucas, que sempre me mostrava vídeos animados sobre carrinhos quando eu visitava. Para a Beatriz, uma boneca linda com vestido rosa que ela havia visto numa vitrine semanas atrás e não parava de falar sobre. Os presentes estavam embrulhados em papel colorido com laços brilhantes, dispostos cuidadosamente no sofá. Ao lado deles, uma sacola com os ingredientes que eu havia comprado para fazer a minha famosa rabanada, a receita que Camila sempre elogiava desde criança e que as crianças amavam. Eu já havia planejado tudo. Acordaria cedo no dia 24, prepararia as rabanadas, pegaria um táxi até a casa deles com os presentes e passaríamos a noite juntos como uma família. Foi nesse momento de alegria antecipada que meu celular tocou. O nome Camila Filha piscou na tela e meu coração se encheu de carinho. Talvez ela estivesse ligando para confirmar o horário que eu deveria chegar ou para pedir ajuda com algum detalhe da ceia. Oi, minha filha, estava justamente pensando em você. Atendi com entusiasmo. Oi, mãe. A voz dela veio seca, formal, sem o calor habitual. Tenho que te falar uma coisa rapidinho porque estou correndo aqui. Algo no tom dela me fez sentar. Claro, querida. O que foi? Houve uma pausa breve, e então ela soltou, como quem arranca um band-aid de uma vez. Mãe, este ano o Natal vai ser só eu, André e as crianças. Família pequena, sabe? A gente decidiu que quer ter um momento mais íntimo. Só nós 4 mesmo. O mundo parou ao meu redor. Olhei para os presentes embrulhados no sofá, para a sacola de ingredientes na mesa, para o calendário na parede onde eu havia marcado o dia 24 com um coração vermelho. Minha garganta ficou seca, e por alguns segundos não consegui falar nada. Mãe, você está aí? A voz de Camila tinha um toque de impaciência. Estou, filha. Eu não entendi. Família pequena? Mas eu sou sua mãe, Camila. Sempre passamos o Natal juntos. Mãe, não fica assim. É apenas 1 ano. A gente quer criar tradições novas com as crianças, entende? Só nós 4. Nada pessoal. Nada pessoal? Como algo tão devastador poderia ser nada pessoal? Senti meus olhos arderem com lágrimas que teimavam em aparecer. Respirei fundo, tentando manter a compostura. E as crianças? Lucas e Beatriz sabem que não vou estar lá? Minha voz saiu trêmula. Mãe, eles vão entender. São crianças, se adaptam fácil. Olha, eu realmente preciso desligar. Estou no meio de uma coisa aqui. A gente se fala depois, tá? Camila, espera. Mas o som de desligamento cortou minha frase ao meio. Ela havia desligado. Sem um te amo, sem um Feliz Natal, sem sequer um tom de arrependimento na voz. Apenas um aviso frio e direto de que eu não era mais bem-vinda na celebração da minha própria família. Fiquei sentada no sofá, segurando o celular na mão, olhando para aquela tela escura que há segundos atrás exibia o nome da minha filha. As lágrimas finalmente desceram, silenciosas e amargas. Meu olhar foi automaticamente para os presentes. O carrinho de controle remoto para Lucas. A boneca de vestido rosa para Beatriz. Presentes que eles nunca receberiam, pelo menos não no Natal. Presentes escolhidos com tanto amor e cuidado por uma avó que acabara de ser descartada como se fosse um item dispensável. Peguei a boneca nas mãos.
Ela tinha cabelos loiros encaracolados e olhinhos azuis brilhantes. Lembrei-me da Beatriz pulando de alegria quando viu essa boneca na vitrine, segurando minha mão e dizendo: "Vovó, um dia eu quero ter uma boneca linda assim." E eu, como sempre, prometi a mim mesma que daria esse presente a ela no Natal. Mas agora, esse Natal seria sem a vovó. Levantei-me com as pernas fracas e caminhei até a janela. Lá fora, via as famílias do prédio vizinho decorando suas varandas com pisca-piscas e enfeites natalinos. Crianças rindo, pais pendurando guirlandas, avós ajudando a montar presépios. Todo mundo se preparando para celebrar o Natal com suas famílias. Todo mundo, menos eu. Família pequena, repeti as palavras de Camila em voz alta, testando como elas soavam. Família pequena. Como se eu, a mãe que criou essa menina sozinha depois que o pai dela nos abandonou, como se eu fosse grande demais para caber nessa família. Como se minha presença ocupasse espaço demais, incomodasse demais, atrapalhasse demais. Voltei para o sofá e peguei meu celular novamente. Parte de mim queria ligar de volta, implorar para ser incluída, prometer que ficaria quieta num canto só, para ver meus netos abrirem presentes. Mas o orgulho, ou talvez a dignidade que ainda me restava, me impediu de fazer isso. Em vez disso, digitei uma mensagem simples. "Tudo bem, Camila. Respeito a decisão de vocês. Feliz Natal." Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. 3 pontinhos apareceram indicando que ela estava digitando, mas sumiram rapidamente. Nenhuma resposta veio. Naquela noite, guardei os presentes no armário do quarto, embrulhados e prontos, mas sem destino. Guardei também meus planos, minhas expectativas, minha ilusão de que era uma parte importante da vida da minha filha e dos meus netos. O calendário na parede ainda mostrava o coração vermelho no dia 24 de dezembro. Peguei uma caneta e risquei sobre ele, transformando-o numa mancha escura. Meu primeiro Natal sozinha em 58 anos de vida estava oficialmente marcado. O dia 24 de dezembro de 2024 amanheceu com um céu azul radiante e sol quente. Aquele típico clima de verão brasileiro que sempre tornava as celebrações natalinas um pouco surreais, com Papai Noel e neve nas decorações enquanto lá fora o termômetro marcava 32 graus. Acordei às 7 da manhã, não porque quisesse, mas porque meu corpo estava acostumado com a rotina de tantos natais anteriores. Normalmente, nesse horário eu já estaria de pé preparando a rabanada, separando as roupas que usaria para a ceia, verificando pela 10ª vez se os presentes estavam bem embrulhados. Mas desta vez, olhei para o teto do meu quarto e não tive vontade de levantar. Para quê? Não havia rabanada para fazer. Não havia roupa especial para escolher. Não havia presentes para levar a lugar nenhum. Fiquei deitada por mais 1 hora, ouvindo os sons do prédio ganhando vida, portas se abrindo e fechando, crianças gritando animadas nos corredores, o cheiro de peru assando começando a invadir pelos corredores. Todo mundo se preparando para o dia mais especial do ano. Todo mundo, exceto eu. Quando finalmente me levantei, vesti um roupão velho e fui até a cozinha. A geladeira estava praticamente vazia. Não tinha feito compras grandes, porque pensava que passaria o Natal fora. Tinha apenas alguns ovos, um pão meio duro, e no freezer, uma lata de sopa de legumes que eu guardava para emergências. Olhei para aquela lata de sopa e uma tristeza profunda me invadiu. Essa seria minha ceia de Natal. Uma sopa instantânea de lata, sozinha, enquanto minha filha, meu genro e meus netos celebravam com fartura a poucos quilômetros dali. Passei o dia inteiro tentando me distrair. Liguei a televisão, mas todos os canais exibiam programas especiais de Natal. Famílias felizes, crianças abrindo presentes, mesas fartas de comida. Desliguei. Tentei ler um livro, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Tentei limpar o apartamento, mas não havia nada para limpar. Era um apartamento pequeno, e eu era apenas uma pessoa. Por volta das 4 da tarde, comecei a ouvir os movimentos mais intensos nos apartamentos ao redor. As famílias estavam chegando. Pela parede fina, ouvia vozes animadas no apartamento ao lado. Dona Regina, minha vizinha, estava recebendo os filhos e netos. Risos, músicas,
o barulho de copos tilintando em brindes. Sentei no sofá e abracei uma almofada, tentando não chorar. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas e amargas. Imaginei Camila naquele exato momento, abrindo a porta de casa para receber convidados. Talvez os pais de André, talvez amigos próximos. Pessoas que eram consideradas família pequena o suficiente para serem incluídas. Pessoas que não eram eu. Será que Lucas estava animado? Será que Beatriz tinha colocado o vestido novo que comentou comigo há algumas semanas? Será que alguém, em algum momento, tinha falado meu nome? A vovó Márcia mandou um abraço. A vovó Márcia está com saudades. Ou eu tinha sido completamente apagada da celebração, como se nunca tivesse existido. Às 6 da tarde, quando o sol começou a se pôr e as luzes de Natal dos prédios vizinhos se acenderam, não consegui mais segurar. Sentada naquele sofá, no meio da minha sala silenciosa e vazia, chorei como não chorava há anos. Chorei pela rejeição. Chorei pela solidão. Chorei por me sentir descartável, invisível, indesejada. Meu celular vibrou algumas vezes durante a tarde. Mensagens de antigas colegas de trabalho desejando Feliz Natal. Uma mensagem automática do banco. Mas nada de Camila. Nada de André. Nada das crianças. Era como se eu realmente não existisse mais para eles. Às 8 da noite, quando a fome finalmente apertou, levantei como um zumbi e fui até a cozinha. Abri a lata de sopa de legumes, despejei numa panela pequena e coloquei no fogo. Enquanto aquecia, peguei um prato fundo. Um prato comum, nada especial, e uma colher. Quando a sopa estava pronta, sentei à mesa da cozinha sozinha. Não coloquei toalha bonita. Não acendi velas. Não fiz nenhum ritual. Apenas sentei e comi minha sopa de lata em silêncio absoluto, enquanto ao longe ouvia fogos de artifício começando a estourar e pessoas gritando "Feliz Natal!". Cada colherada era um lembrete doloroso de onde eu estava e onde deveria estar. Lembrei dos natais passados, quando a mesa estava cheia, quando Lucas e Beatriz sentavam ao meu lado pedindo mais rabanada, quando Camila me abraçava e dizia "Obrigada por tudo, mãe". Lavei o prato, a panela e a colher. Guardei tudo no lugar. E então voltei para o sofá. Liguei a televisão novamente e procurei algum filme de Natal. Encontrei um antigo, Esqueceram de Mim, aquele onde o menino fica sozinho em casa durante o Natal. Que ironia cruel. Mas pelo menos o menino da história tinha uma aventura, tinha um propósito. Eu só tinha vazio. Por volta das 11 da noite, os fogos ficaram mais intensos. As famílias ao redor celebravam, brindavam, se abraçavam. E eu, encolhida no sofá com um cobertor fino sobre as pernas, assistia àquele filme com os olhos já inchados de tanto chorar. Adormeci ali mesmo, no sofá, com a televisão ligada e o som dos vizinhos ainda celebrando. Meu último pensamento consciente antes do sono foi uma pergunta dolorosa que ecoava no meu peito. Como foi que eu me tornei tão dispensável para a pessoa que eu mais amei na vida? O Natal tinha acabado para mim. Mas a dor estava apenas começando. Os dias entre o Natal e o Ano Novo passaram numa névoa cinzenta de solidão e reflexão. Eu continuava acordando no sofá, continuava aquecendo sopas de lata, continuava vendo meu celular sem nenhuma ligação importante. Camila enviou uma mensagem genérica no dia 26. "Feliz Natal atrasado, mãe. Espero que esteja bem." Como se fosse possível estar bem depois do que ela havia feito comigo. Não respondi. Pela primeira vez na vida, deixei uma mensagem da minha filha no vácuo, sem aquela urgência de sempre responder imediatamente para que ela não pensasse que eu estava brava. Mas eu estava brava. E magoada. E cansada de ser a mãe disponível que sempre perdoava tudo. No dia 30 de dezembro, recebi uma visita inesperada. Dona Regina, minha vizinha do apartamento ao lado, tocou a campainha por volta das 4 da tarde. Era uma senhora de 72 anos, viúva, que sempre me cumprimentava educadamente no elevador, mas com quem nunca havia desenvolvido uma amizade mais profunda. "Márcia, querida", ela disse quando abri a porta, segurando uma travessa coberta com papel alumínio.
Trouxe um pedaço de bolo de chocolate que fiz hoje. Pensei em você. Fiquei surpresa com o gesto. Dona Regina, não precisava... Claro que precisava. Você acha que eu não percebi que passou o Natal sozinha? Essas paredes são finas, minha filha. Ouvi quando você chorou na noite de Natal. Seus olhos gentis estavam cheios de compreensão. Sei como é. Passei meu primeiro Natal sozinha há 5 anos, quando meu marido faleceu. É uma dor que parece insuportável. Convidei-a para entrar, e pela primeira vez desde aquele 20 de dezembro, tive uma conversa de verdade com alguém. Tomamos café, comemos o bolo de chocolate que estava delicioso, e ela me contou sobre como aprendeu a reconstruir sua vida após a perda do marido. No dia 31, eu e algumas amigas do prédio vamos fazer uma ceia simples aqui no salão de festas do condomínio. São só mulheres da nossa idade, viúvas ou solteiras. Nada muito elaborado, mas melhor do que passar a virada sozinha. Você gostaria de vir? Aceitei sem hesitar. E foi a melhor decisão que tomei. Na noite de 31 de dezembro de 2024, desci até o salão de festas do prédio e encontrei 7 mulheres maravilhosas. Dona Regina, Dona Carmen, Dona Terezinha, Dona Olga, Dona Marisa, Dona Beatriz e Dona Sônia. Todas entre 60 e 75 anos, todas com histórias de perdas, solidão e recomeços. A mesa não tinha a fartura das ceias tradicionais, mas tinha algo muito mais precioso. Tinha acolhimento. Conversamos, rimos, compartilhamos histórias de vida. Quando a meia-noite chegou e os fogos explodiram lá fora, nos abraçamos como velhas amigas. E pela primeira vez em semanas, senti que talvez, apenas talvez, eu conseguisse sobreviver àquela dor. Janeiro de 2024 chegou quente e ensolarado, trazendo consigo uma sensação estranha de recomeço. No dia 3, Camila me enviou outra mensagem. Mãe, como foi seu ano novo? Os meninos estão perguntando por você. Li a mensagem, senti um aperto no coração ao imaginar Lucas e Beatriz, mas não respondi. Não estava pronta para perdoar. E pela primeira vez, não senti culpa por isso. Foi Dona Regina quem me apresentou ao mundo do artesanato. No dia 8 de janeiro, ela me convidou para acompanhá-la numa aula semanal de artesanato que acontecia no centro comunitário do bairro. A professora, Dona Jandira, era uma senhora animada de 68 anos que ensinava diversas técnicas: crochê, macramê, pintura em tecido, customização de caixas. Nunca fiz nada disso na vida, confessei no primeiro dia, olhando para os materiais com insegurança. Melhor ainda, vai descobrir talentos que nem sabia que tinha, respondeu Dona Jandira com um sorriso encorajador. E ela estava certa. Descobri que tinha facilidade para o macramê. Aquelas amarrações de cordas formando padrões lindos me acalmavam de uma forma quase meditativa. Passava horas praticando, fazendo e desfazendo nós até que ficassem perfeitos. No final de janeiro, já havia criado 3 porta-plantas de macramê tão bonitos que Dona Carmen sugeriu. Márcia, você deveria vender essas peças. Tem gente que paga bem por artesanato de qualidade. A ideia pareceu absurda no começo. Eu, vendendo artesanato? Mas Dona Marisa, que tinha uma neta jovem, me ajudou a criar uma conta num site de vendas online. Tirei fotos dos meus porta-plantas, escrevi descrições simples e coloquei à venda por um preço modesto. 3 dias depois, recebi minha primeira venda. R$ 50 por um porta-plantas que eu havia feito com minhas próprias mãos. Pode parecer pouco, mas para mim foi transformador. Alguém, em algum lugar, tinha achado meu trabalho bonito o suficiente para pagar por ele. Comecei a produzir mais peças, experimentando novos padrões e cores. As vendas foram aumentando gradualmente. Em 2 semanas, já tinha feito mais de R$ 300. Não era muito, mas era meu. Era o resultado do meu esforço, da minha criatividade, do meu valor. Camila continuou mandando mensagens ocasionais durante janeiro. Mãe, está tudo bem? Mãe, por que não responde? Os meninos querem falar com você. Cada mensagem era uma facada de saudade, especialmente quando ela mencionava as crianças. Mas eu mantive minha distância. Precisava me fortalecer primeiro.
Pela primeira vez em meses, talvez em anos, eu me sentia útil e independente. Não era a mãe descartável, a avó tolerada por pena. Era Márcia, artesã, mulher de 58 anos redescobrindo seu valor. E isso, por mais doloroso que fosse o processo, era libertador. Enquanto Márcia reconstruía sua vida com artesanato e novas amizades, a poucos quilômetros dali, a casa de Camila começava a desmoronar de uma forma que ela jamais imaginaria. Foi numa segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, que André chegou em casa no meio da tarde com uma caixa de papelão nas mãos e o rosto pálido. Camila estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a porta se abrir mais cedo que o normal. André, por que você voltou tão cedo? Ela perguntou, saindo da cozinha com uma colher de pau na mão. Ele colocou a caixa no chão, uma caixa marrom contendo seus pertences do escritório. Uma caneca personalizada, alguns porta-retratos, blocos de anotações. Me demitiram, Camila. Corte de pessoal, eu e mais 15 funcionários. O mundo de Camila girou. André era gerente de vendas numa empresa de tecnologia há 6 anos. Era o emprego estável, o salário fixo que sustentava a família. Seu próprio salário como assistente administrativa mal cobria metade das despesas mensais. Como assim demitiram? Mas você era um dos melhores. Você batia todas as metas. Não importa quando a empresa decide cortar custos. Disseram que é reestruturação, que vão terceirizar o setor inteiro. André se jogou no sofá, colocando as mãos no rosto. Me deram apenas 2 meses de aviso prévio depositado. Depois disso, fico no seguro-desemprego até conseguir outra coisa. Camila sentou ao lado dele, o pânico começando a se instalar no peito. 2 meses de salário. Depois, só o seguro-desemprego que mal cobriria 1/3 do que André ganhava. E depois? Como pagariam a prestação da casa? O carro? A escola particular das crianças? Nos dias seguintes, a realidade financeira começou a bater na porta de forma brutal. No dia 10 de janeiro, chegou a fatura do cartão de crédito com os gastos do Natal. R$ 4.800. Camila abriu o envelope e sentiu o sangue gelar nas veias. André, como a fatura veio esse valor? Eu pensei que tínhamos controlado os gastos. Camila, você comprou aquele conjunto de panelas caríssimo, os presentes das crianças, a roupa nova para a ceia, o peru importado, os vinhos. André estava olhando o próprio cartão, igualmente chocado. O meu veio 3.200. Juntos, são quase R$ 8.000. Mas eu pensei que conseguiríamos pagar parcelado. Eu não sabia que você tinha perdido o emprego quando fiz essas compras. A primeira discussão séria do ano aconteceu naquela noite. Vozes alteradas, acusações mútuas, Lucas e Beatriz assustados nos quartos escutando os pais brigarem sobre dinheiro. No dia 15 de janeiro, a conta de luz chegou, R$ 680. O verão brutal, o ar-condicionado ligado constantemente, a piscina inflável no quintal que as crianças usavam todo dia. Camila olhou para aquele número e começou a fazer contas desesperadamente na calculadora do celular. Salário dela, R$ 3.200, aviso prévio de André depositado, R$ 5.500 contas fixas, prestação da casa, carro, escola, supermercado, plano de saúde. R$ 6.200 cartões de crédito. 8.000 conta de luz. 680. Os números não fechavam. Mesmo com os 2 salários daquele mês, já estavam no vermelho. E isso era só janeiro. O que fariam em fevereiro, quando o dinheiro de André simplesmente não entraria mais? Foi no dia 17 de janeiro, enquanto reorganizava as gavetas da cozinha numa tentativa desesperada de se distrair da ansiedade, que Camila encontrou um bilhete antigo. Era da mãe, deixado meses atrás, quando Márcia havia ficado com as crianças por um final de semana. Querida, deixei uma lasanha no freezer e o dinheiro da conta de água paga. Beijos, mãe. Camila segurou aquele bilhete e, pela primeira vez desde o Natal, pensou na mãe de verdade. Não a mãe que ela havia excluído da celebração. Não a mãe inconveniente que atrapalhava a família pequena e idealizada. Mas a mãe que sempre estava lá. A mãe que pagava contas sem ser pedida. A mãe que resolvia problemas silenciosamente.
Quantas vezes Márcia havia ajudado financeiramente sem nem ser solicitada? Quantas prestações ela ajudou a pagar? Quantas compras de supermercado ela fez discretamente? Quantos gastos ela absorveu para que Camila e André pudessem viver confortavelmente? E como Camila havia retribuído? Excluindo-a do Natal, dizendo que a celebração seria só para a família, como se a própria mãe não fosse família. André, ela chamou o marido que estava no quarto procurando vagas de emprego no computador. Acho que precisamos ligar para a minha mãe. Você acha? Camila, faz mais de um mês que você praticamente ignorou sua mãe. Você realmente acha que ela vai querer ajudar depois do que você fez? A verdade doeu. Mas a conta bancária no vermelho doeu mais. Naquela noite, Camila pegou o celular e digitou: Mãe, como você está? Apertou enviar e ficou olhando para a tela, esperando a resposta imediata que sempre recebia. Mas dessa vez, a resposta não veio. Os minutos se transformaram em horas. 1h da manhã e nada de resposta. Pela primeira vez, Camila experimentou o gosto amargo de ser ignorada. E não gostou nem um pouco. No dia 15 de janeiro de 2024, por volta das 3 da tarde, Camila finalmente reuniu coragem para fazer o que vinha adiando há dias. Com as mãos tremendo ligeiramente, discou o número da mãe. Seu coração batia acelerado enquanto os toques ecoavam no vão da chamada. 1, 2, 3 toques. Ela quase desligou, quando no quarto toque, ouviu a voz familiar do outro lado. Alô? A voz de Márcia era neutra, quase fria. Bem diferente do "Oi, minha filha", caloroso de sempre. "Oi, mãe. Como você está?" Camila tentou soar casual, alegre, como se nada tivesse acontecido. "Estou bem." Curta, direta, sem elaboração. Um silêncio constrangedor se instalou. Camila esperava que a mãe perguntasse sobre ela, sobre as crianças, sobre como tinha sido o mês. Era assim que Márcia sempre fazia. Puxava a conversa, demonstrava interesse, carregava o diálogo nas costas. Mas desta vez, nada. Apenas silêncio. "Mãe, eu queria saber como você passou o ano novo. Fez alguma coisa legal?" Camila tentou novamente. "Passei com umas amigas do prédio. Foi bom." Amigas do prédio? Márcia nunca havia mencionado amigas do prédio antes. Camila sentiu uma pontada estranha, ciúme, ressentimento. Não sabia ao certo. "Ah, que bom. E você está fazendo alguma coisa diferente? Tipo, passeios, essas coisas?" "Camila, desculpa, mas estou no meio de uma coisa aqui. Preciso desligar." O tom era educado, mas firme. "Ah, claro, mãe. A gente se fala depois então, tá?" "Tá. Tchau." O som do desligamento veio rápido e seco. Camila ficou olhando para o celular, incrédula. Sua mãe, a mesma que sempre conversava por horas, que nunca queria desligar, que sempre perguntava 1000 coisas sobre todos, havia desligado na cara dela em menos de 2 minutos. Foi só o começo. Nos dias seguintes, Camila tentou outras abordagens. No dia 17, enviou uma mensagem. "Mãe, como está? Tudo bem aí?" A resposta de Márcia veio 4 horas depois. "Sim, apenas isso." Uma palavra seca, sem pontuação adicional, sem emoji, sem calor. No dia 19, tentou outra tática. "Mãe, as crianças estão com saudade da senhora. Quer vir jantar com a gente um dia desses?" Dessa vez, a resposta demorou quase um dia inteiro. "Estou ocupada esta semana. Obrigada pelo convite." Ocupada? Márcia nunca estava ocupada demais para os netos. Aquilo doeu mais do que Camila estava disposta a admitir. Enquanto isso, a situação financeira da casa piorava dia após dia. André enviava currículos desesperadamente. 10, 15, 20 por dia. Mas as respostas eram escassas e desanimadoras. Vaga preenchida. Perfil não compatível com o momento. Entraremos em contato se houver interesse. No dia 20 de janeiro, chegou o golpe mais duro. Camila estava preparando o almoço quando tudo escureceu de repente. As luzes se apagaram, o ventilador parou, a geladeira silenciou. Ela correu até a sala e viu André olhando pela janela.
Cortaram a luz, ele disse, a voz carregada de derrota. Eu vi o caminhão da companhia elétrica na rua. Como assim cortaram? A conta venceu quando? Há 10 dias. Eu tentei negociar um parcelamento, mas disseram que precisava pagar pelo menos metade para religar. São R$ 340 que a gente não tem agora. Camila sentou no sofá, olhando ao redor da casa escura em plena tarde ensolarada. Lucas saiu do quarto reclamando que o videogame tinha desligado. Beatriz choramingava que estava com calor sem o ventilador. Mãe, tá quente! Beatriz puxava a blusa, o rostinho vermelho de calor. Foi nesse momento, sentada naquele sofá, ouvindo os filhos reclamarem, olhando para o marido derrotado, que Camila realmente entendeu a gravidade da situação. Eles estavam afundando. E pela primeira vez na vida, a mãe que sempre jogava a boia salva-vidas não estava lá. Ou melhor, estava lá, mas havia decidido não jogar. Naquela noite, com a casa ainda sem luz, Camila pegou o celular iluminando o rosto no escuro e digitou outra mensagem. Mãe, preciso muito falar com a senhora. É urgente. Apertou enviar e ficou olhando a tela, esperando os 2 risquinhos azuis que indicariam que Márcia havia lido. Os risquinhos ficaram azuis depois de 20 minutos. Camila segurou a respiração, esperando a resposta. Mas nada veio. Márcia tinha lido, mas escolheu não responder. Era como se as mensagens ignoradas de Camila nos dias após o Natal tivessem voltado como um bumerangue. O que ela fez com a mãe, ignorar, minimizar, descartar, agora estava sendo feito com ela. E doía. Doía muito mais do que ela jamais imaginou. André passou ao lado dela e viu a tela do celular. Ela ainda não respondeu? Não. Ela leu, mas não respondeu. Camila, você realmente acha que sua mãe vai te ajudar depois de tudo? Você praticamente a expulsou do Natal da própria família. A verdade, dita assim tão crua, foi como um tapa na cara. Mas Camila não podia desistir. Ela precisava daquele dinheiro. Precisava da mãe. E faria qualquer coisa para conseguir, mesmo que isso significasse engolir todo o orgulho que ainda lhe restava. O dia 22 de janeiro de 2024 amanheceu sufocante. O calor parecia ainda mais insuportável dentro da casa sem ar-condicionado, com a energia ainda cortada há 2 dias. Camila acordou com a blusa grudada no corpo de tanto suor, o cabelo úmido colado na testa e uma sensação de pânico instalada no peito, que só piorava a cada hora que passava. André já estava acordado, sentado na varanda tentando pegar um pouco de ar fresco, olhando para o celular com expressão derrotada. Mais uma entrevista que ele não conseguiu. Candidatos mais qualificados foram selecionados, dizia o e-mail automático que acabara de receber. André, a gente precisa fazer alguma coisa hoje, Camila disse, parando ao lado dele. As crianças não podem ficar mais um dia nesse calor. A Beatriz passou a noite chorando, dizendo que estava com sede quente. Você acha que eu não sei, Camila? Estou tentando. Mandei currículo para 20 empresas ontem. Liguei para todos os meus contatos. O que mais você quer que eu faça? A frustração na voz dele estava chegando ao limite. Foi nesse momento que Camila tomou a decisão. Pegou o celular, foi para o quarto, trancou a porta e começou a digitar. Desta vez, não tentaria disfarçar. Não tentaria fazer conversa casual. Seria direta, honesta, desesperada. Mãe, eu preciso muito da sua ajuda. A situação aqui em casa está crítica. André perdeu o emprego, cortaram a luz. As crianças estão sofrendo com esse calor. Por favor, mãe. Eu sei que errei com a senhora. Sei que o que eu fiz no Natal foi horrível. Mas eu estou implorando, pelo amor de Deus, me ajude desta vez. Preciso de dinheiro urgente para pelo menos religar a luz. As crianças não merecem passar por isso. Apertou enviar com as mãos tremendo. Ficou olhando a tela, vendo a mensagem sair, vendo o status mudar para entregue. Depois de 3 minutos intermináveis, 2 risquinhos azuis apareceram. Visualizado. Márcia tinha lido. O coração de Camila disparou. Ela segurou o celular com força, esperando os 3 pontinhos aparecerem indicando que a mãe estava digitando. Mas nada aconteceu. 1 minuto passou. 2 minutos. 5 minutos. 10 minutos. Nenhuma resposta chegou.
Não, não, não. Camila começou a caminhar de um lado para o outro no quarto, olhando obsessivamente para a tela do celular. Por favor, mãe. Responde. Responde, por favor. Tentou ligar. O telefone tocou 6 vezes e caiu na caixa postal. A pessoa que você procura não pode atender no momento. Não pode ou não quer? Camila murmurou. Lágrimas de frustração começando a descer. Ligou novamente. Mesma coisa. Caixa postal. E de novo. Caixa postal. Na 4ª tentativa, nem tocou. A chamada foi recusada diretamente. Márcia havia apertado o botão de rejeitar. Camila sentou na cama, segurando o celular contra o peito, chorando de forma descontrolada. Ela havia suplicado, havia se humilhado, havia implorado pela primeira vez na vida. E a mãe simplesmente ignorou, como se ela não existisse, como se suas palavras não tivessem valor nenhum. Isso é o que eu fiz com ela no Natal. Camila sussurrou para si mesma, a ficha finalmente caindo por completo. Eu a tratei como se ela não existisse, como se ela não importasse. E agora ela está fazendo o mesmo comigo. Enxugou as lágrimas e tentou pensar em outras alternativas. Pegou o celular de André que estava carregando no carro, a única fonte de bateria que tinham naquele momento, e discou o número da mãe novamente. Talvez, só talvez, Márcia atendesse se fosse de outro número. O telefone tocou 2 vezes e Márcia atendeu. Alô? Mãe? Sou eu, Camila. Por favor, não desliga. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz fria e controlada de Márcia. Camila, eu não tenho nada para falar com você agora. Mãe, por favor. As crianças estão sofrendo. A casa está sem luz há 2 dias. Eu preciso de ajuda. E eu precisei da minha filha no Natal, Camila. Precisei de companhia, de amor, de ser incluída na minha própria família. Mas você decidiu que eu não cabia na sua família pequena. Lembra? A dor na voz de Márcia, mesmo tentando soar firme, era palpável. Camila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe, eu sei que errei. Eu fui horrível com a senhora. Mas as crianças não têm culpa disso. A Beatriz e o Lucas não merecem sofrer por causa dos meus erros. Você está certa. Eles não merecem. Mas eu também não merecia passar o Natal comendo sopa de lata sozinha, enquanto minha filha celebrava com todo mundo menos comigo. A vida tem dessas ironias, não é, Camila? A gente colhe o que planta. Mãe, eu estou implorando. Camila, eu preciso desligar. Tenho compromissos. Mãe, não. Espera. Mãe. O som do desligamento ecoou no ouvido de Camila como uma sentença final. Ela ficou ali parada, segurando o celular do marido, olhando para aquela tela preta que representava o fim da sua última esperança. André entrou no quarto e viu a esposa naquele estado. Ela não vai ajudar, né? Camila negou com a cabeça, incapaz de falar. Eu avisei, Camila. Você a machucou demais. E sua mãe, pelo visto, decidiu que desta vez não vai ser a salvadora automática que sempre foi. Naquela noite, dormiram novamente no calor sufocante, com as crianças chorando, com a geladeira vazia começando a cheirar mal, com a conta bancária zerada e nenhuma perspectiva de melhora. E pela primeira vez na vida, Camila entendeu o verdadeiro significado da palavra desamparo. Era exatamente assim que sua mãe havia se sentido naquele Natal solitário. E agora, Camila estava experimentando na pele o que era ser ignorada por quem mais amava. No dia 27 de janeiro de 2024, uma segunda-feira escaldante, Camila tomou a decisão mais difícil das últimas semanas. Depois de 4 dias sem luz, com a situação em casa chegando ao limite do insuportável, ela não tinha mais escolha. Se a mãe não atendia telefone, não respondia mensagens, então ela iria pessoalmente. André havia conseguido um bico naquele dia, ajudante de mudança por R$ 200, e ficaria fora o dia inteiro. As crianças estavam na casa de uma amiga de Camila, que se ofereceu para cuidar deles por algumas horas, comovida com a situação. Era a oportunidade perfeita. Camila pegou um ônibus até o bairro onde a mãe morava. Durante todo o trajeto de 40 minutos, ensaiou mentalmente o que diria. Mãe, me desculpe. Mãe, eu errei. Mãe,
Por favor, me perdoe. As palavras dançavam em sua cabeça, mas nenhuma parecia suficiente para consertar o estrago que havia feito. Quando desceu do ônibus e caminhou os 3 quarteirões até o prédio da mãe, seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o pulso martelando nos ouvidos. Entrou no edifício. A portaria era aberta durante o dia e subiu até o 3º andar pelas escadas. Parou na frente da porta 302, a porta que conhecia há tanto tempo, onde havia sido recebida inúmeras vezes com abraços calorosos e café quentinho. Respirou fundo e tocou a campainha. Esperou 10 segundos que pareceram eternos. Nada. Tocou novamente, desta vez deixando o dedo mais tempo no botão. Ouviu o movimento do outro lado, passos se aproximando. Seu corpo inteiro se tensionou. A porta se abriu alguns centímetros e Márcia apareceu na fresta. Camila quase não reconheceu a mãe. Ela estava diferente. O cabelo estava cortado e arrumado de uma forma moderna. Usava uma blusa bonita que Camila nunca tinha visto. E havia algo no rosto dela. Uma expressão diferente. Não era a mãe carente e sempre disponível que ela conhecia. Era uma mulher que parecia inteira. Camila. A voz de Márcia era neutra, sem calor, sem surpresa. Como se estivesse recebendo um vendedor indesejado. Mãe. A voz de Camila saiu embargada. Ver a mãe ali, tão perto, mas tão distante, quebrou todas as defesas que ela havia construído. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Não há nada para falar. Márcia manteve a porta semi-fechada, o corpo posicionado de forma a bloquear a entrada. Mãe, por favor, só 5 minutos. Eu vim até aqui, peguei ônibus, Camila deu um passo à frente, tentando se aproximar, querendo abraçar a mãe como fazia desde criança quando precisava de conforto. Mas Márcia deu um passo para trás, criando mais distância. O gesto foi sutil, mas claro. Ela não queria ser tocada. O que você quer, Camila? A pergunta veio fria, direta, sem rodeios. As lágrimas que Camila vinha segurando finalmente desceram. Mãe, a situação em casa está terrível. A luz continua cortada. André não consegue emprego. As crianças estão sofrendo com esse calor. Eu preciso de ajuda. Preciso muito da senhora. Você precisou de mim no Natal também. Mas decidiu que eu não era necessária. Mãe, eu sei que errei. Eu fui horrível, fui cruel, fui uma filha terrível. Mas eu estou aqui agora, implorando, pedindo perdão. Por favor, me ajuda desta vez. Márcia cruzou os braços, sua postura firme apesar dos olhos que também brilhavam com lágrimas contidas. Camila, você sabe quantas vezes eu te ajudei nos últimos anos? Quantas contas eu paguei sem você nem pedir? Quantas vezes eu estava lá quando você precisava, sem questionar, sem cobrar? Eu sei, mãe. Eu sei de tudo isso. Não, você não sabe. A voz de Márcia subiu pela primeira vez, carregada de dor acumulada. Você não sabe o que é ser descartada como um objeto velho que não serve mais. Você não sabe o que é passar o Natal mais importante da sua vida, comendo sopa de lata sozinha enquanto sua única filha celebra sem você. Mãe, me desculpa. Eu não pensei, eu estava estressada, Você não pensou em mim, Camila. Isso é o problema. Você nunca pensou em mim como uma pessoa com sentimentos. Eu era só a mãe banco, a mãe babá, a mãe faz tudo que estava sempre disponível. E quando você decidiu que eu não cabia mais na sua vida perfeita, me descartou sem pensar 2 vezes. Camila soluçava agora, as palavras da mãe doendo mais do que qualquer tapa. Mãe, eu te amo. Eu sempre te amei. Se isso é amor, Camila, então eu não quero mais. Márcia enxugou rapidamente uma lágrima que escapou. Passei um mês inteiro reconstruindo minha vida. Fiz amigas novas, aprendi artesanato, descobri que eu tenho valor além de ser útil para você. E sabe o que descobri? Que eu consigo ser feliz sem ser a muleta emocional e financeira da minha filha. Mãe, eu não estou pedindo para ser minha muleta. Só preciso de ajuda desta vez, só desta vez. Era sempre só desta vez, Camila. E eu sempre caía. Mas agora, pela primeira vez na minha vida, eu vou dizer não. Não porque eu não te amo,
Não porque eu não me importo com meus netos, mas porque você precisa aprender que ações têm consequências. Camila caiu de joelhos ali no corredor, as mãos juntas em súplica. Mãe, por favor, eu imploro. As crianças vão ficar bem. Vocês vão encontrar uma solução. Vocês são adultos. Mas eu não vou mais ser sua salvadora automática. Agora, se me dá licença, tenho uma aula de artesanato em meia hora. Márcia começou a fechar a porta. Camila se levantou rapidamente, colocando a mão na porta. Mãe, não faz isso comigo! Você fez comigo primeiro, Camila. Só estou devolvendo o que recebi. E com um movimento firme, Márcia fechou a porta. Camila ficou do outro lado, batendo na madeira, chorando, implorando. Mãe, abre a porta. Mãe! Mas do outro lado, Márcia encostou-se na porta fechada, chorando silenciosamente. O coração partido, mas a decisão mantida. Às vezes, amar significava deixar a outra pessoa enfrentar as consequências de suas escolhas. Camila ficou no corredor por quase 10 minutos depois que a mãe fechou a porta, chorando encostada na parede fria. Os vizinhos passavam e olhavam com curiosidade e pena, mas ninguém dizia nada. Finalmente, ela se levantou, enxugou as lágrimas com as costas da mão e desceu as escadas com as pernas bambas. Mas quando chegou no térreo do prédio, não conseguiu ir embora. Sentou num banco da área comum, olhando para o elevador, esperando. Esperando por quê? Ela não sabia. Talvez por um milagre. Talvez pela mãe mudar de ideia e descer atrás dela. Talvez por coragem para subir de novo. Passaram-se 30 minutos. Então, o elevador abriu e Márcia saiu, carregando uma bolsa de tecido com materiais de artesanato. Ela estava de óculos escuros, provavelmente para esconder os olhos inchados de choro, e parou congelada quando viu Camila sentada ali. Você ainda está aqui? A voz de Márcia tinha mais cansaço do que raiva. Camila se levantou rapidamente. Mãe, por favor, só me escuta. 5 minutos. Márcia olhou para o relógio no pulso. Um relógio bonito que Camila nunca tinha visto. Tenho aula em 20 minutos. Não posso me atrasar. Então me dá 15 minutos. Por favor, mãe. Estou implorando. Houve um momento de hesitação. Então Márcia suspirou profundamente e apontou para o banco. 15 minutos. Nem um segundo a mais. As duas se sentaram no banco, mantendo uma distância de quase meio metro entre elas. Uma distância que nunca existiu antes em toda a vida delas. Camila não sabia nem por onde começar. Mãe, a situação em casa está crítica. André perdeu o emprego no começo de janeiro. As contas do Natal vieram todas juntas. Quase R$ 8.000 nos cartões. A luz foi cortada há 5 dias porque não conseguimos pagar. As crianças estão dormindo com calor, a geladeira está vazia e eu não sei mais o que fazer. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Márcia permaneceu em silêncio, olhando para a frente, não para a filha. Eu preciso de ajuda, mãe. Preciso de dinheiro urgente. Nem que seja só para religar a luz. R$ 340. Eu sei que a senhora tem esse dinheiro. Eu sei que sempre teve. Sempre tive. Márcia finalmente a interrompeu, sua voz cortante. Sempre tive dinheiro para te ajudar. Sempre tive tempo para os netos. Sempre tive amor e disponibilidade para vocês. E onde estava sua família pequena quando eu precisei de vocês no Natal? Camila abaixou a cabeça, incapaz de encarar a mãe. Mãe, eu sei que errei. Eu estava estressada, preocupada com as contas. Preocupada com as contas? Camila, você gastou quase R$ 8.000 no Natal. Comprou peru importado, vinho caro, presentes caríssimos. Você não estava preocupada com contas. Estava preocupada em ter um Natal perfeito. E eu não cabia nessa perfeição. Não foi isso, mãe. Foi sim. Márcia finalmente virou para olhar a filha, tirando os óculos escuros. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Você queria um Natal de revista, bonito, só com a família nuclear perfeita. E a mãe aposentada, com suas roupas simples e suas histórias repetidas, estragaria a estética. Mãe, não foi por isso. Eu só queria privacidade. Só isso. Privacidade.
Márcia riu amargamente. Engraçado como essa privacidade desapareceu agora que você precisa de dinheiro. Agora eu posso entrar na sua vida de novo, não é? Mas só se vier com a carteira aberta. Camila sentiu as palavras como tapas. Não é assim, mãe. Eu te amo. Sempre te amei. Camila, responde uma coisa com sinceridade. Márcia se virou completamente no banco, encarando a filha. Se André não tivesse perdido o emprego, se você não estivesse desesperada por dinheiro, você estaria aqui agora? Você teria ligado para pedir desculpas pelo Natal? Você teria vindo me visitar? O silêncio de Camila foi mais eloquente do que qualquer resposta. É isso que eu pensei. Márcia pegou a bolsa, preparando-se para levantar. Mãe, espera! Camila segurou o braço dela. Tá bom, você está certa. Você está completamente certa. Eu sou uma filha horrível. Eu só te procuro quando preciso de alguma coisa. Eu te usei, eu te descartei, eu fui cruel e egoísta. Mas as crianças, mãe, o Lucas e a Beatriz não têm culpa disso. Eles estão sofrendo. E você acha que eu não sofri? Márcia se soltou do aperto. Você acha que passar o Natal comendo sopa de lata sozinha não foi sofrer? Você acha que ser rejeitada pela própria filha não doeu? Doeu, mãe. Eu sei que doeu. E eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Agora você sabe como é ser descartada, Camila. Agora você sabe como é implorar por atenção, por ajuda, por amor, e receber silêncio em troca. Não é bom, é? Não é nada bom. Márcia se levantou. Camila se levantou também, segurando o braço da mãe com mais força. Mãe, me perdoa. Me perdoa, por favor. Eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. Só me ajuda desta vez. Só desta vez. Márcia olhou para a filha. Realmente olhou, como se estivesse vendo pela primeira vez em muito tempo. Viu o desespero, o arrependimento, mas também viu o que havia motivado aquela visita. Necessidade. Não amor. Não saudade. Necessidade. Camila, eu passei um mês inteiro reconstruindo minha vida. Descobri que eu tenho valor além de ser sua solução para problemas. Descobri que eu posso ser feliz, útil e valorizada por pessoas que realmente se importam comigo. Ela gentilmente tirou o braço do aperto da filha. E pela primeira vez na minha vida, eu vou dizer não. Não vou te dar dinheiro. Não desta vez. Mãe, vocês vão sobreviver, Camila. Vão vender coisas, vão fazer bicos, vão pedir emprestado para amigos. Mas eu não serei mais sua salvadora automática. Agora preciso ir. Minha aula começa em 10 minutos. Márcia caminhou em direção à saída do prédio, deixando Camila parada ali, chorando. Antes de sair, virou-se uma última vez. Quando você realmente quiser me ter na sua vida, não pela minha carteira, mas por mim, me procure. Até lá você terá que aprender a caminhar com as próprias pernas. E saiu, deixando Camila sozinha com o peso das suas escolhas. Camila voltou para a casa de ônibus com os olhos inchados e o coração despedaçado. Durante todo o trajeto, olhou pela janela sem realmente ver nada, apenas repassando a conversa com a mãe na cabeça. Cada palavra de Márcia ecoava como um eco doloroso. Você precisa aprender que ações têm consequências. Quando chegou em casa por volta das 2 da tarde, André já tinha voltado do bico. Ele estava na sala, suado e exausto, contando as notas de R$ 200 que havia ganho. Olhou para a esposa e imediatamente percebeu pelo rosto dela que a missão havia falhado. Ela não te deu nada, né? Não era uma pergunta, era uma constatação. Camila se jogou no sofá e começou a chorar novamente, lágrimas que pareciam não ter fim. Ela disse não, André. Minha própria mãe disse não. Ela me olhou chorando, me viu de joelhos implorando. E mesmo assim, disse não. André sentou ao lado dela, colocando a mão no ombro da esposa. Camila, eu te avisei. Você a machucou demais. O que você esperava? Eu esperava que ela me amasse. Camila explodiu, a voz saindo embargada entre soluços. Eu esperava que, apesar de tudo, ela ainda fosse minha mãe, que ela não conseguisse me ver sofrendo e virasse as costas.
Ela foi sua mãe por 58 anos, Camila. Sempre presente, sempre disponível, sempre te salvando. E você, num único dia, jogou tudo isso fora. Você realmente acha que o amor é uma torneira que você pode abrir e fechar quando convém? As palavras duras de André doeram, mas Camila sabia que ele tinha razão. Ela havia tratado a mãe como uma conveniência, não como uma pessoa com sentimentos. "O que a gente vai fazer agora?" ela perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. André mostrou o dinheiro na mesa. "Tenho esses R$ 200. Amanhã vou fazer outro bico de ajudante de pedreiro, mais 150. Se conseguirmos juntar os 340 até sexta, religamos a luz. E o resto das contas? Vamos vender algumas coisas. O videogame do Lucas, aquelas panelas caras que você comprou no Natal, minha bicicleta. Qualquer coisa que der dinheiro." Ele suspirou pesadamente. "E vou ter que engolir o orgulho e pedir emprestado para meu irmão. Ele sempre me olhou com desprezo por eu estar bem de vida. Agora vai ter o prazer de me ver pedindo ajuda." Camila olhou ao redor da sala. A casa, que sempre foi arrumada e organizada, graças a Márcia que ajudava com a limpeza, agora estava bagunçada. Roupas espalhadas, pratos sujos acumulados na pia, brinquedos dos meninos por todo lado. Era como se a ausência da mãe tivesse deixado um vácuo que eles não conseguiam preencher. "Ela disse algo que me destruiu." Camila falou baixinho. "Ela disse que descobriu que tem valor além de ser útil para mim, que pode ser feliz sem ser minha muleta emocional e financeira." "E você ficou surpresa com isso?" "Fiquei. Eu nunca pensei na minha mãe como uma pessoa completa, sabe? Ela sempre foi só a mãe. Aquela que resolve problemas. Aquela que está lá. Eu nunca pensei que ela pudesse ter uma vida própria, sonhos próprios, vontades próprias." Exatamente esse era o problema, Camila. Naquela noite, Camila tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou olhando para o teto escuro, pensando na mãe. Será que Márcia também estava sem dormir? Será que ela se arrependeu de ter dito não? Ou estava dormindo tranquila, finalmente livre da filha que sempre a usou? Pegou o celular às 3 da madrugada e digitou uma mensagem. "Mãe, não consigo dormir. Não estou pedindo dinheiro desta vez. Só queria dizer que entendi o que a senhora quis dizer hoje. A senhora tem razão. Eu sempre te tratei como solução, nunca como pessoa. E eu sinto muito, muito mesmo." Apertou enviar e ficou olhando a tela. Depois de 10 minutos, 2 risquinhos azuis. Visualizado. Seu coração acelerou. Márcia tinha lido. Às 3 da manhã, sua mãe também estava acordada. Também estava sofrendo. Mas nenhuma resposta veio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Márcia estava sentada na cama, segurando o celular e lendo aquela mensagem pela 5ª vez. Lágrimas desciam silenciosamente pelo seu rosto. Sua filha tinha entendido. Finalmente tinha entendido. Mas entender não era suficiente. Márcia havia passado um mês inteiro se reconstruindo, aprendendo a se valorizar, descobrindo que era capaz de ser feliz sozinha. E se voltasse agora, se salvasse Camila mais uma vez, todo esse progresso seria em vão. Sua filha voltaria aos velhos padrões, e ela voltaria a ser a mãe muleta. "Perdoa-me, minha filha." Márcia sussurrou para a tela do celular. "Mas desta vez você precisa aprender sozinha." Colocou o celular na mesinha de cabeceira sem responder e deitou novamente. Mas o sono não veio. Porque por mais que estivesse fazendo a coisa certa, por mais que soubesse que Camila precisava aprender essa lição, ainda doía. Doía ser mãe. Doía amar alguém que te machucou. Doía ter que escolher entre salvar sua filha ou salvar a si mesma. E pela primeira vez na vida, Márcia havia escolhido a si mesma. Os dias seguintes ao confronto com a mãe foram os mais difíceis que Camila já havia enfrentado em toda a sua vida. Pela primeira vez, ela e André precisaram realmente se virar sozinhos, sem a rede de segurança que sempre foi Márcia. No dia 29 de janeiro, começaram a vender os pertences. O primeiro item foi o videogame do Lucas, aquele que Camila havia comprado no Natal por quase R$ 1.000. Venderam por 350 num site de classificados.
Quando o comprador veio buscar, Lucas chorou desesperadamente. Mas mamãe, por que vocês estão vendendo meu videogame novo? Eu mal joguei. Seus olhinhos estavam cheios de lágrimas, sem entender por que os pais estavam tirando dele algo tão precioso. Camila se ajoelhou na altura do filho, segurando as mãozinhas dele. Filho, a gente está passando por um momento difícil. O papai perdeu o emprego e precisamos de dinheiro para pagar as contas. Eu prometo que quando melhorar, a gente compra outro, tá bom? Mas a vovó sempre ajudava quando faltava dinheiro. Por que a gente não liga para a vovó? A inocência na pergunta de Lucas perfurou o coração de Camila como uma lâmina afiada. A vovó está ocupada agora, meu amor. Ela não gosta mais da gente? A vozinha trêmula do menino fez Camila abraçá-lo forte, tentando esconder as próprias lágrimas. No dia seguinte, foi a vez do conjunto de panelas caríssimo que Camila havia comprado no Natal. Aquelas panelas de cerâmica importadas que custaram R$2.000. Conseguiram vender por 800. A bicicleta de André, que ele usava para se exercitar nos finais de semana, foi por 400. A televisão pequena do quarto, por 350. Cada venda era uma humilhação, um pedaço do orgulho sendo arrancado. Mas era necessário. André conseguiu religar a luz com o dinheiro das vendas e dos bicos. Quando as luzes finalmente acenderam no dia 2 de fevereiro, depois de quase 10 dias de escuridão, Beatriz e Lucas pularam de alegria. Mas a felicidade durou pouco quando perceberam que o videogame não estava mais lá. Camila também teve que engolir o orgulho e pedir dinheiro emprestado. Ligou para 3 amigas próximas, explicando a situação. 2 desconversaram educadamente, inventando desculpas sobre suas próprias dificuldades financeiras. A terceira, Patrícia, emprestou R$500, mas Camila percebeu o tom de pena na voz dela. Aquela mesma pena que Camila costumava sentir quando ouvia histórias de outras pessoas em dificuldades. Camila, se precisar de mais alguma coisa, me avisa, tá? Disse Patrícia, mas o tom deixava claro que ela esperava não ser acionada novamente. No dia 5 de fevereiro, André finalmente recebeu uma notícia boa. Conseguiu um emprego temporário como vendedor numa loja de materiais de construção. Não era o cargo que ele tinha antes. O salário era menos da metade. Mas era alguma coisa. Ele começaria na segunda-feira seguinte. Não é o ideal, mas pelo menos é dinheiro entrando. Ele disse naquela noite, abraçando Camila na cama que antes era confortável. E agora parecia carregar o peso de todas as preocupações. Nos dias que se seguiram, o casal precisou aprender a viver com muito menos. As compras do supermercado, que antes eram fartas, agora eram calculadas ao centavo. Nada de marcas caras, nada de guloseimas extras para as crianças. Arroz, feijão, ovos, frango, o básico do básico. Camila cancelou a academia que nunca usava, mas que pagava religiosamente. R$80 por mês que agora faziam diferença. André começou a ir de ônibus para o trabalho ao invés de carro, economizando gasolina. Cortaram o streaming, os planos extras do celular, tudo que não era essencial. Uma noite, enquanto preparava um jantar simples de macarrão com molho de tomate, bem diferente dos jantares elaborados de antes, Camila olhou ao redor da cozinha e percebeu quantas vezes a mãe havia estado ali. Quantas vezes Márcia preparou refeições, lavou louças, organizou armários, tudo silenciosamente, sem pedir reconhecimento. Eu nunca agradeci. Camila sussurrou para si mesma. Nunca disse obrigada. Nunca perguntei se ela estava cansada. Só aceitei como se fosse obrigação dela. Beatriz entrou na cozinha naquele momento, puxando a blusa da mãe. Mamãe, quando a vovó vai vir? Ela sempre faz macarrão com queijo do jeito que eu gosto. Não sei, minha filha. Ela tá brava com a gente? Camila se ajoelhou, olhando nos olhos da filha. Não, amor. A vovó não está brava com vocês. Ela só precisa de um tempo. Mas eu sinto falta dela. Ela sempre lia a historinha antes de dormir. Você nunca tem tempo. As palavras da criança, ditas sem maldade, apenas com honestidade infantil, atingiram Camila em cheio. Ela realmente nunca tinha tempo. Estava sempre ocupada demais, estressada demais, cansada demais. E quem sempre preencheu esse vazio foi Márcia.
Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Camila sentou no sofá e chorou. Não um choro de autopiedade, mas um choro de compreensão. Ela finalmente entendia o que havia perdido. Não era apenas o apoio financeiro. Não era apenas a ajuda prática. Era o amor incondicional de alguém que sempre esteve lá, sempre disponível, sempre dando sem pedir nada em troca. E ela havia jogado tudo isso fora por querer um Natal família pequena. O peso da culpa era quase insuportável. 2 semanas se passaram desde o confronto no prédio de Márcia. 2 semanas nas quais Camila e André lutaram diariamente para sobreviver, vendendo pertences, fazendo bicos, aprendendo a viver com muito menos. Mas principalmente, 2 semanas nas quais Camila refletiu profundamente sobre quem ela havia se tornado e quem ela queria ser. Era um sábado, 10 de fevereiro de 2024, quando Camila tomou a decisão que vinha amadurecendo há dias. Desta vez, não iria sozinha. Desta vez, não iria pedir dinheiro. Desta vez, iria apenas para fazer o que deveria ter feito há muito tempo: pedir perdão de verdade. Lucas, Beatriz, venham aqui. Ela chamou as crianças que brincavam na sala. Vamos visitar a vovó. Os rostinhos se iluminaram imediatamente. A vovó? De verdade, mamãe? Lucas pulou animado. Ela não tá mais brava com a gente? Perguntou Beatriz com sua vozinha doce. Ela nunca esteve brava com vocês, meus amores. Vamos lá? Durante o trajeto de ônibus, Camila segurava as mãos dos filhos e sentia o coração disparado. Não sabia se a mãe aceitaria vê-la. Não sabia se conseguiria encontrar as palavras certas. Mas sabia que precisava tentar. Quando chegaram ao prédio, Lucas e Beatriz subiram as escadas correndo, animados demais para esperar o elevador. Camila o seguia mais devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Quando finalmente chegou ao 3º andar, as crianças já estavam na frente da porta 302. Pode tocar a campainha, mamãe? Perguntou Lucas. Camila respirou fundo e tocou. Esperaram alguns segundos que pareceram eternos. Então a porta se abriu e lá estava Márcia. Quando ela viu os netos, seu rosto inteiro se transformou. A máscara de firmeza derreteu instantaneamente, dando lugar a uma expressão de amor puro e saudade. Vovó! Lucas e Beatriz gritaram juntos, pulando para abraçá-la. Márcia se ajoelhou e os abraçou forte, tão forte que parecia querer compensar todas as semanas de distância em um único momento. Lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto ela beijava as cabecinhas das crianças, cheirando o cabelo deles, sentindo o calor daqueles corpos pequenos que tanto amava. Meus amores, vovó sentiu tanta saudade de vocês. Sua voz saía embargada. Camila ficou parada, observando aquela cena, e sentiu seu próprio coração se partir. Ela havia privado não apenas a si mesma, mas também seus filhos e sua mãe daquele amor. Por orgulho, por egoísmo, por pura estupidez. Quando Márcia finalmente ergueu o olhar e encontrou os olhos da filha, Camila viu ali uma mistura complexa de emoções: dor, amor, cautela, esperança. Mãe, Camila começou, a voz trêmula. Eu posso entrar? Só para conversar. Prometo que não vim pedir dinheiro. Márcia hesitou por um momento, então assentiu e abriu a porta completamente. Entrem. O apartamento estava diferente. Havia peças de artesanato espalhadas pela sala, porta-plantas de macramê lindos, pequenas esculturas, quadros pintados à mão. A casa tinha um ar de vida, de propósito, que Camila nunca tinha notado antes. Vovó, você fez tudo isso? Beatriz perguntou maravilhada, tocando um dos porta-plantas. Fiz sim, meu amor. A vovó aprendeu artesanato e agora até vende pela internet. Márcia respondeu com um toque de orgulho na voz. As crianças ficaram explorando as peças enquanto Camila e Márcia se sentaram no sofá, mantendo ainda uma distância cautelosa entre elas. Mãe, Camila começou, mas as palavras falharam. Como resumir todo o arrependimento, toda a dor, toda a compreensão que havia alcançado nas últimas semanas? Respira, Camila. Eu estou escutando. Márcia disse suavemente. Mãe,
Nas últimas 2 semanas eu vivi o inferno. A gente vendeu quase tudo que tinha de valor. André está trabalhando num emprego que paga metade do que ele ganhava. Eu tive que pedir dinheiro emprestado para amigas e aguentar olhares de pena. As crianças perguntam pela senhora todo dia. E sabe o que eu descobri no meio de tudo isso? Márcia permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Eu descobri que a senhora sempre foi minha rede de segurança. Sempre. Em cada crise, em cada dificuldade, em cada momento difícil, estava a senhora lá. E eu nunca agradeci de verdade. Eu tratei como obrigação, como se a senhora devesse isso a mim só por ser minha mãe. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Camila. Eu fui horrível no Natal. Eu te excluí da forma mais cruel possível. Disse que era família pequena, como se a senhora não fosse família de verdade. E quando tudo desmoronou, quando eu precisei de ajuda, a primeira coisa que fiz foi correr atrás da senhora. Não porque te amo, não porque senti sua falta, mas porque precisava de dinheiro. E você acha que eu não percebi isso? Márcia perguntou, sua voz suave mas firme. Eu sei que a senhora percebeu. E eu mereço tudo o que aconteceu. A senhora tinha todo o direito de fechar a porta na minha cara, de me deixar me virar sozinha, de me fazer sentir o mesmo desamparo que eu causei na senhora no Natal. Camila segurou as mãos da mãe. Mas eu não vim aqui hoje pedir dinheiro, mãe. Eu vim pedir perdão. De verdade. Não porque preciso de ajuda financeira, mas porque percebi que perdi algo muito mais valioso que dinheiro. Eu perdi minha mãe. E isso dói mais do que qualquer conta que eu não consiga pagar. Márcia também estava chorando agora. Você sabe quanto doeu, Camila? Passar o Natal sozinha comendo sopa de lata enquanto ouvia os vizinhos celebrando? Eu sei, mãe. Agora eu sei. E eu nunca vou conseguir consertar isso. Nunca vou conseguir apagar aquele dia. Mas eu quero tentar reconstruir. Não como era antes, onde eu te usava e descartava. Mas algo novo. Algo real, onde eu te valorizo não pelo que você faz por mim, mas por quem você é. Houve um longo silêncio. Lucas e Beatriz haviam parado de brincar e observavam as duas mulheres chorando no sofá, sem entender completamente, mas sentindo a importância daquele momento. Finalmente, Márcia falou: Camila, eu te perdoo. Porque apesar de tudo, você é minha filha, e eu te amo. Mas as coisas precisam ser diferentes agora. Eu sei, mãe. Eu passei um mês reconstruindo minha vida. Descobri que eu tenho valor próprio, que eu posso ser feliz, útil e realizada sem ser a solução automática para seus problemas. E eu não vou abrir mão disso. Eu não quero que a senhora abra mão disso, Camila disse rapidamente. Eu quero que a senhora continue tendo sua vida, suas aulas, suas amigas, seu artesanato. Eu não quero mais ser a filha que suga sua energia. Eu quero ser a filha que apoia seus sonhos. Márcia estudou o rosto da filha, procurando por sinceridade, e encontrou. Tudo bem. Então vamos tentar de novo, mas com limites claros. Eu não serei mais sua salvadora financeira automática. Vocês são adultos e precisam resolver seus próprios problemas. Eu posso estar presente emocionalmente, posso passar tempo com meus netos, mas não voltarei a ser aquela mãe que resolve tudo. Eu aceito, mãe. Eu aceito todos os seus limites. Márcia abriu os braços e Camila finalmente se jogou neles, chorando como não chorava desde criança. Era um choro de alívio, de arrependimento, mas também de esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, elas pudessem reconstruir algo melhor do que tinham antes. Vovó, você não está mais triste? Beatriz se aproximou, tocando o rosto da avó. Não, meu amor. Agora a vovó está feliz. Naquele dia, mãe e filha recomeçaram. Não como antes, mas como algo novo. Um relacionamento baseado em respeito mútuo, limites saudáveis e valorização verdadeira. Márcia manteria sua independência, suas aulas, sua nova vida. Camila aprenderia a caminhar com as próprias pernas. E mais importante, ambas aprenderiam que amar não significa se anular, que ser mãe não significa ser capacho, que ser filha não significa ter direito a tudo. Às vezes, é preciso perder para aprender a valorizar.
E desta vez, elas quase perderam uma a outra para sempre. Mas o amor real, não o conveniente, as trouxe de volta.